Que espécie de interpretação será preciso fazer para que germinem os princípios contidos nos textos sagrados? Teria sido inútil todo o esforço feito pelas diferentes correntes religiosas nesse sentido? Ramatiz, os pais ensinam aos filhos a religião que lhes agrada, adaptando à compreensão dos pequeninos os ensinamentos demasiadamente profundos para o entendimento infantil. Ao crescerem, esses mesmos jovens irão interpretando aquelas lições e ajustando-as às suas ideias e vivências pessoais. Assim, a humanidade tem vivido no sono letárgico de uma infância espiritual, embalada pelas lendas dos textos sagrados, hipnotizada pelo que neles existe de fantasioso, sem penetrar o âmago da mensagem do amor crístico. Ao se tornar mais amadurecida pelo sofrimento, agirá como o jovem que, de repente, descobrisse, surpreso, toda a força latente contida no interior da semente com a qual brincara descuidado durante longo tempo. As diferentes correntes religiosas têm feito o papel dos adultos que conservam, pela repetição, as lendas deliciosas que encantam a criança nos anos tenros da infância. Só quando crescem compreendem o simbolismo do lobo e o mal e das fadas protetoras. Pergunta: qual a relação existente entre essas lendas e as realidades históricas contidas nos textos bíblicos? Ramatiz: o processo evolutivo, em síntese, pode ser representado por uma permanente superação de obstáculos à liberação das forças latentes da centelha espiritual, através de todos os estágios da longa jornada, até a integração com o todo. Este fenômeno toma as formas compatíveis com a posição na qual o espírito se encontra, mas, em essência, é sempre o mesmo: a liberação dos invólucros obstáculos, processo responsável pela conscientização na individualidade eterna. Os povos primitivos exercitam-se no domínio desse fenômeno, combatendo os obstáculos externos que são acessíveis à sua percepção. Então configuram suas próprias deficiências na personalidade satânica objetivada pelos maus espíritos, que devem combater ou pelo inimigo desejoso de lhes arrebatar a terra abençoada que por direito lhes pertence. Vemos nesta batalha uma clara representação do processo renovador do espírito, pois, na realidade, a centelha espiritual é a semente da vida eterna, que deve crescer e germinar na terra, representada pelo universo. Para isto precisa ser defendido e conquistado o terreno onde possa se expandir. Reduzindo ao âmbito acanhado das realidades materiais a batalha portentosa do espírito eterno para sua liberação, veremos que, apesar das distorções inevitáveis no plano acanhado do início da evolução, a alma encarnada exercita suas potencialidades espirituais, mesmo quando só vê o inimigo fora de si, nos gênios infernais que temiam no conquistador feroz de suas vantagens materiais. Pergunta: como se processa a transição entre a batalha objetiva e a subjetiva para a renovação dos processos evolutivos? Ramatiz: atingida a fase de saturação, o espírito desiste de buscar fora de si as recompensas só possíveis no plano interior. Pergunta: que poderíamos compreender como fase de saturação? Ramatiz: os preceitos impostos pelo meio e pela educação podem conduzir às atividades externas do espírito, dando-lhe falsa noção de segurança no processo evolutivo. Porém, só a vivência comprova e grava no subconsciente as reações indispensáveis aos reflexos duradouros. Só as decepções repetidas confirmam os automatismos capazes de afastar o espírito de uma interpretação errônea com relação ao seu processo renovador. Eis a função corretiva da dor, tão mal compreendida. Pergunta: em que sentido essas considerações se aplicam aos testemunhos valiosos que deverão ser aproveitados pelos nossos espíritos na fase de transição do planeta? Ramatiz: olhastes até hoje o mestre como um personagem generoso dos contos de fadas. Desejais ainda que vos toque e que vossa situação exterior se renove. Pedis, em vossos anseios mais íntimos, a paz das bem-aventuranças eternas,
sem coragem de subir ao Calvário onde ele exemplificou. Quereis obter uma grandeza incompatível com o temor pelos testemunhos ásperos. Louvais a grande odisseia bíblica e o destemer dos apóstolos, mas não dizeis uma palavra que vos possa comprometer com o Cristo diante dos homens desavisados. Se vossos atos forem causa de escândalo para aqueles que vivem distraídos das realidades eternas, não vos dispondes a ser a ovelha sacrificada a exemplo do Mestre. Aí daqueles por quem o escândalo vier também pode ser interpretado como o sofrimento dos que escandalizam os homens incapazes de ver com os olhos da alma. Ninguém escandalizou mais sua época do que Jesus. Até hoje seu nome é motivo de escândalo, de debates, de controvérsias, de incompreensões. Quem desejar segui-lo causará o mesmo clamor e sofrerá em sua crucificação das mais diversas formas de incompreensão. Porém, só será vítima do escândalo de seus irmãos na medida em que, também, se escandalizar. Pois, se seguir o exemplo do Mestre, compreenderá e perdoará a natural reação involutiva de seus irmãos, aprendendo a amá-los sem nenhuma forma de exigência. Interpretações cada vez mais profundas da mensagem crística do amor irão surgindo à tona da consciência esclarecida do homem à proporção que crescer espiritualmente falando. As palavras dos textos sagrados serão como pedras de toque para que ele, o Mestre, lhe fale no silêncio do espírito, independente de condições externas. Então, compreenderá o sentido esotérico das Escrituras, pois viverá a buscar as correlações entre os fatos narrados, as palavras pronunciadas pelos personagens bíblicos e as realidades internas, onde as mesmas batalhas se travam, em outro plano, o plano dos reajustamentos conscienciais progressivos. O Mestre, como grande pedagogo, irá repetindo a lição com interpretações cada vez mais profundas, à proporção que o discípulo avança. E sua passagem solitária sobre a terra, incompreendido embora venerado externamente por tantos, deixará de ser o simbolismo do fenômeno que se passa hoje, ainda, na alma coletiva da humanidade. Ele é citado e venerado, mas ainda está só entre os homens. À proporção que cada alma evoluir saberá entendê-lo e ele ganhará um seguidor sincero e consciente, capaz de sentir que mais um discípulo deve segui-lo até o Gólgota. Já não será preciso imolar o corpo perecível mas o corpo de ideias materiais que vem sendo objeto dos maiores cuidados do homem encarnado. Quando for capaz de sacrificar essas concepções materialistas em busca da ressurreição em espírito e verdade, então o aprendiz ultrapassará o reino das lendas bíblicas em que se tem embalado a semelhança dos hebreus que só podiam compreender um Deus todo-poderoso se fosse capaz de massacrar-lhes os inimigos externos. Quando o povo brasileiro sentir que o Mestre continua a caminhar solitário sobre a terra da promissão que o Brasil representa, quando o mundo desarvorado a correr ao celeiro do futuro para buscar agasalho, quando por ambas as partes for sentida a mensagem de amor que o Mestre veio trazer com seu sacrifício inesquecível entre os homens, então começarão a germinar os princípios do amor evangélico, que arrebatou a um estado de êxtase extraterrestre os discípulos após o Pentecostes. Só então o homem se extasiará com o conteúdo indefinível de palavras e atos descritos com a maior singeleza nos textos sagrados, pois terá sido tocado pelo Espírito Santo, uma força interior capaz de lhe mostrar o real conteúdo da mensagem espiritual que o Evangelho ou qualquer outro texto sagrado pode conter. Até então, será necessário repetir a lição. Como o aluno que decorou o texto procura conformar com ele seus atos, mas, ainda, não pode senti-lo integrado ao seu modo de ser. A terra brasileira será o palco de uma nova odisseia bíblica. Vista como a nova terra da promissão, terá na humanidade desterrada dos princípios espirituais uma réplica do povo hebreu sedento de paz no paraíso terrestre. Desarvorados, os homens pisarão o solo abençoado e dadivoso de novo se dará o encontro entre o divino Rabi e o homem translocado pela dor. Os que conseguirem reconhecê-lo na tradição espiritual veiculada pelo povo brasileiro,
avesso às intransigências seculares de outras civilizações, terão oportunidade de se inscrever entre os mansos e pacíficos e herdarão a terra. Os inconformados não poderão fazer parte da nova geração criada no deserto e capaz de usufruir a bem-aventurança do novo Éden, conforme a determinação mosaica. Naufragarão as praias da terra de promissão, sendo recolhidos à comunidade evoluída de outro planeta. Em consonância com seu grau espiritual, permanecerão no deserto das vibrações involutivas de outra comunidade planetária, onde seus desajustes não terão consequências tão desastrosas. Os testemunhos valiosos se resumem em dois aspectos, interligados pela força de realização interior. Ao aspecto objetivo, simbolizado na situação caótica da coletividade terrestre, que muito se assemelha à posição do povo hebreu após a travessa do deserto. Em escala agigantada, toda a coletividade terrestre é uma raça desterrada em busca do paraíso perdido. Observando o simbolismo da Bíblia, o homem do final dos tempos poderá recolher orientação segura para a nova experiência decisiva de seu reencontro com a essência espiritual que paira sobre a terra. Aproveitará a oportunidade renovadora das experiências apocalípticas na medida em que for capaz de corrigir seus erros milenares. Porém, os testemunhos objetivos descritos na Bíblia só serão úteis na proporção em que seus novos testemunhos, como personagem da repetição agigantada daqueles fatos, forem conduzidos por repercussões subjetivas capazes de orientar os passos trôpegos do homem atormentado. Não será na vaidade intelectual do século XX que encontrareis o roteiro seguro para as renovações necessárias. Se ouvirdes as palavras meigas e enérgicas do pastor da Galileia, vinde a mim, vós que vos encontrais aflitos e cansados e eu vos aliviarei, se este chamamento encontrar eco em vossas almas, então os testemunhos subjetivos serão dados e uma linguagem espiritual comum vos fará interpretar os escritos sagrados em espírito e verdade para serem conduzidos os feitos na medida exata esperada pelos mentores espirituais da coletividade terrestre. Fazei-vos humildes e pequenos na interpretação da grandiosidade da vida. Nessa pequenez ainda vos sobrarão doses imensas de felicidade e paz, por vos haverdes sentido como parcelas vivas de uma estrutura universal indescritível em palavras humanas. Ser pequeno é a chave de grandiosidade que possibilita a inclusão consciente da centelha espiritual ao amplo conjunto de que participa. Ser pequeno é ser feliz, não pela anulação, na interpretação errônea de tantos séculos de cegueira espiritual e sim porque sentir-se pequeno desta forma é um reflexo interior de percepções avançadas no plano do que é eterno. Nesse ponto a experiência do místico é comparável à dos grandes homens de ciência que sentiram, pelo intelecto, a grandiosidade do conjunto que pesquisavam, declarando-se pequenos e perplexos. O homem será maduro, espiritualmente falando, quando o simples fato de viver o conduz a essa experiência interior de integração com o conjunto das forças universais de que participa. Pequeno mas feliz, parcela de um grande todo, força criadora em constante evolução, a paz de um novo Éden será entrevista por seu espírito como coroamento dos testemunhos valiosos vividos objetiva e subjetivamente. Que o Mestre seja a luz de vossos caminhos. Pergunta. Poderíeis fornecer detalhes sobre os testemunhos que serão vividos pela coletividade brasileira em tal época? Ramatiz, no início do presente estudo nos propusemos analisar convosco as repercussões psíquicas de fatos externos, em torno dos quais não nos deteríamos. Consideramos os fatos objetivos como simples detonadores psíquicos das capacidades de realização interior de cada ser. Por esse motivo não são eles, os fatos, que nos interessa analisar. Detemo-nos no esforço de preparação psicológica daqueles que se conduzirão dentro dos acontecimentos. O que importa é a repercussão espiritual dos problemas externos. Só isto permanece e merece nosso cuidado. Existem suficientes profecias divulgadas,
capazes de esboçar o panorama do futuro. Detivemo-nos neste trabalho a dialogar em torno de causas e efeitos psicológicos. Pretendemos analisar as reações atuais e pretéritas com o objetivo de reajuste dos testemunhos renovadores. É a mente e a sensibilidade do homem que constroem o seu futuro. Por seu mundo interior poderá profetizar seu destino particular e só isto deve interessá-lo. O homem constrói seu destino. Sede vós os artífices de vossa felicidade eterna. O panorama externo em que viverdes será consoante com vossas criações interiores. Da soma dos destinos individuais reajustados surgirá a destinação coletiva para o planeta regenerado. 2. Mensagem de esperança. Pergunta: a que mensagem de esperança desejais vos referir neste capítulo? Ramatiz: evoluindo o planeta para uma fase de reformulação em escala agigantada, formou-se todo um ciclone capaz de subverter todas as ideias e destruir todos os padrões nos quais o homem se apoiara até então. O sofrimento se agravou de tal forma sobre a terra que o maior anseio do homem é ouvir uma palavra capaz de lhe restaurar a esperança em melhores dias. Por esse motivo pode-se observar um aumento progressivo de esforços, de despertamento espiritual da humanidade, tanto na busca febril do maravilhoso, como no surgimento de apelos à espiritualização. Tal fenômeno toma o aspecto nítido de uma revisão de valores, tanto nos ângulos positivos como nos negativos. Pergunta: gostaríamos de obter maiores esclarecimentos. Ramatiz: a espiritualidade disseminou, através dos tempos, os valores veiculados pelos mais diversos mensageiros. É chegada a época de realizar uma revisão geral de todas as mensagens de esperança já trazidas aos homens. Atingido o ponto de amadurecimento em que ele deve definir-se sobre os caminhos que deseja seguir conscientemente, nenhuma tutela será mais compatível com tal degrau evolutivo. A humanidade do terceiro milênio precisará apreciar, com toda clareza, as realidades espirituais dentro das quais será chamada a viver e atuar. Pergunta: compreendemos que assim seja para os espíritos que atuarão na fase renovadora do terceiro milênio, porém parece-nos prematura essa atitude de escolha consciente em relação aos homens do século XX. Que dizeis? Ramatiz: os homens do século XX encontram-se na posição do sonâmbulo que caminha automaticamente para o abismo. Será preciso procurar detê-lo. Embora não se encontre em condições de discernir com toda clareza, é preciso tentar reconduzi-lo a local seguro, mesmo que este esforço não seja totalmente proveitoso. Nem todos despertarão diante de nossas palavras e muitos passarão inalteráveis diante dos mais fortes apelos. Porém, qual dos trabalhadores da seara do bem se sentirá tranquilo na posição de indiferença em relação ao panorama do final dos tempos? Os degraus sobre os quais os homens do terceiro milênio se apoiarão estão sendo preparados, por estranho que pareça, na posição contraditória do momento que viveis. Há uma riqueza de valores espirituais imensa na desordem aparente do atual panorama terrestre. A fermentação de ideias pelo acúmulo de provas coletivas, o intercâmbio generalizado pelos meios de comunicação que permitem a avaliação instantânea dos fatos mais longínquos, a sede do conhecimento representado pela verdadeira maratona intelectual de vossa época e o contraste do conforto material mais aperfeiçoado com o desconforto psíquico generalizado, tudo isso contribui para a fermentação espiritual indispensável ao crescimento da maturidade futura do homem terreno. A alma coletiva da humanidade cresce em fases sucessivas. Do mesmo modo que o homem como indivíduo ressurge retemperado das grandes batalhas espirituais, a espécie humana sofre os efeitos de seus atos impensados para crescer em capacidade de discernimento e amor. Pergunta: não compreendemos de que forma a alma humana, ainda tão desarvorada, poderá dispensar a tutela dos mais capazes de orientá-la. Como interpretar tal afirmação? Ramatiz: uma orientação livremente buscada não representa, a nosso ver,
uma tutela e sim um apelo espontâneo às fontes do saber. Sendo uma atitude voluntária, representa um amadurecimento para compreensões e atitudes renovadoras. Vosso século está possuído de uma reação extremada contra a conciliação e a assimilação de valores, em virtude de imposições milenares que têm pesado sobre os homens encarnados. Desse modo, associou-se a ausência de tutela à impossibilidade de recorrer ao auxílio do mais ponderado. Quando afirmamos que o homem do terceiro milênio dispensará a tutela espiritual, não desejamos significar que será um produto acabado de autossuficiência. A atitude espiritual que lhe dará característica já se esboça toscamente na rebeldia e descrédito existente hoje com relação às imposições desarrazoadas de outras mentes. Embora os saudosistas afirmem que eram melhores os tempos passados, acusando o século em que viveis de desatinos imperdoáveis, se pudessem ter olhos de ver compreenderiam que esta atitude extremada representa uma reação lógica, no grau evolutivo em que vive o homem terreno, diante das imposições extemporâneas que caracterizam a sociedade do passado afeitas às exterioridades. O descrédito da autoridade não é monopólio de vosso século. Ele vem sendo semeado através da história pelos próprios incumbidos de zelar por ela. O homem do século XX somente constatará a evidência desse descrédito que vem sendo consolidado, passo a passo, ao longo do processo histórico. Portanto, embora as aparências testemunhem em contrário, vemos com os olhos da esperança a transição presente da humanidade. Se as instituições caducas, estribadas no desamor, não sofressem do descrédito geral, então sim, seria difícil crer no futuro da humanidade. Pergunta: a que instituições caducas vos referis? Ramatiz: dentro da boa técnica de reportagem torna-se necessário definir essa expressão, que foi utilizada no sentido mais genérico possível. Tudo em que o homem toca toma as características do seu espírito. Se o homem como coletividade é espírito em grau deficiente de evolução, suas criações se ressentem deste mal. Para nós, neste estudo, não existem fronteiras de raça, credo político ou religioso. As fronteiras entre os países só existem na imaginação dos homens. A humanidade é uma alma coletiva e os males que encontraremos num país ou raça terão seus equivalentes nos outros locais, onde seres humanos estiverem submetidos às experiências redentoras da evolução. Portanto, quando nos referimos a instituições caducas, queremos focalizar a incapacidade revelada pelo homem para criar um padrão espiritual capaz de revitalizar e espiritualizar tudo que lhe seja entregue aos cuidados da reformulação interior surgirá paz no panorama externo. Bem podeis avaliar o que dizemos, se vos lembrardes de que as mesmas tarefas diárias que vos cabe executar, como atividades de rotina, em determinados dias são realizadas a contento e noutros vos parecem incapazes de proporcionar satisfação e bem-estar. Neste fato podeis identificar o reflexo de vosso estado de espírito, demonstrando que não são os fatos exteriores que determinam o bem-estar ou insatisfação dos homens, mas que seus desajustes em relação ao panorama externo têm origem no bom ou mau andamento de suas reações evolutivas internas. Desse modo, consideramos que as realizações humanas caem e são substituídas à proporção que a coletividade terrestre evolui, para serem criadas outras, que nada mais são do que a reformulação das anteriores com denominações diferentes, mais compatíveis como o grau de maturidade dos indivíduos de cada época. Sendo assim, não poderíamos considerar como mais certas, em definitivo, nenhuma das expressões de progresso humano, já que este processo evolutivo, sendo infinito, provocará o surgimento de novas concepções de vida, à proporção que a alma humana amadureça. Nossa atitude de não nos definirmos por esta ou aquela corrente do pensamento humano baseia-se num mecanismo racional de observação dos fatos em maior amplitude. Diante da espiritualidade, todos os credos políticos ou religiosos são positivos, enquanto correspondem à necessidade de experimentação do homem no grande amadurecimento em que se encontra.
Esta flexibilidade é produto da grande realidade interior, que precisa ser atendida em primeiro lugar. Assim, explica-se que, mesmo quando esses sistemas são falhos, devem permanecer, enquanto atendem à necessidade de experimentação psíquica da humanidade. Tornam-se caducos quando o grau evolutivo do espírito encarnado atinge, coletivamente, um nível capaz de ultrapassar os princípios em que tal sistema se baseia, ou da forma pela qual vem sendo praticado pelo conjunto dos povos, pois nem sempre, em sua incoerência, vivem de acordo com os princípios que pregam. Neste caso, a prática cairá em desuso e a teoria poderá sofrer um surto renovador, conduzindo o espírito humano a novas formas de experimentação dentro das mesmas ideias. Pergunta: poderias exemplificar esse processo renovador dentro da mesma teoria? Ramatiz: as ideias capazes de impulsionar o progresso humano são fundamentalmente as mesmas. As necessidades básicas do espírito humano podem ser definidas, em linhas gerais, como necessidade de intercâmbio e autossuperação. Desde a célula física até o espírito angélico, a lei do amor que rege a vida inocula os mesmos anseios básicos: trocar, pela polaridade, os valores capazes de impulsionar o crescimento. Se os homens fossem capazes de sentir essa realidade e vivê-la, todos os sistemas se resumiriam num só: amar a Deus e ao próximo, num intercâmbio espiritual ilimitado das forças positivas do progresso. Porém, como essa visão de conjunto só é obtida pela superação dos graus evolutivos inferiores, uma quantidade imensa de sistemas vai sendo criada para suprir, parcialmente, as necessidades evolutivas da alma humana, que, por sua vez, torna-se insatisfeita com o panorama acanhado dos seus sistemas, para substituí-los por outros que tornarão a ser reformulados até que a simplicidade cristalina do amor crístico seja sentida pelo espírito ansioso de evolução. Os grandes espíritos, que passam pela Terra e formulam sistemas capazes de estimular a imantação com este amor crístico, são almas capazes de deixar brechas na muralha da cegueira humana. Porém, logo que se afastam do panorama terrestre, suas ideias decaem na aplicação prática, geralmente acima da capacidade da maioria. Foi assim que os ideais de liberdade e fraternidade apregoados pelos sábios em todos os tempos tornaram-se dísticos de fachada, incapazes de conduzir seguramente as coletividades. A democracia grega, a Revolução Francesa e o próprio cristianismo, como o budismo, também vão sofrendo esse processo de experimentação, pela vivência insegura e aflita do espírito encarnado. O desaponto gerado pela degradação das maiores mensagens trazidas ao espírito humano representa o teste, não para as ideias em vigor, mas para a capacidade de consolidação da maturidade espiritual. Por esse motivo, julgamos desnecessária a criação de novos sistemas. E urgente que os que já existem sejam vividos integralmente, em toda a sua pureza, e isto só pode ser obtido pelo surgimento de uma coerência interna, que até hoje só foi obtida por um número reduzido de almas encarnadas no panorama terrestre. Já existem suficientes recomendações, sistemas sociais, filosóficos e religiosos, e a pluralidade dessas concepções de progresso demonstram a incapacidade revelada, até hoje, da sua execução por parte da criatura encarnada que, se estivesse empenhada em vivê-los, não teria lazeres para criar novos ideais para serem acrescentados aos anteriores, não vividos ainda. Porém, a insatisfação com os ideais externos revela a existência da inquietação interior e, enquanto esta existir, será útil e salutar reformular sempre. No momento em que o âmago da questão for atingido, isto é, quando o espírito sentir que a reformulação deve partir de dentro para fora, uma quietude exterior substituirá os debates e pesquisas externas, para proporcionar a concentração dos esforços na construção interna que se refletirá em todos os mais insignificantes gestos, pensamentos e palavras. Daí em diante, qualquer que seja a confissão filosófica, política ou religiosa da criatura,
ela terá encontrado seu caminho interior e a paz estará em seu espírito. Cessará a busca externa de sistemas, pois seu grau evolutivo lhe permitiu ouvir o chamado do Espírito Eterno para as realizações infinitas do crescimento, em direção à verdadeira vida. Desde então saberá purificar e revitalizar todos os mecanismos do progresso dos quais estiver fazendo parte. Não discutirá se o processo político, filosófico, social ou religioso em que vive é o mais correto, pois as expressões externas do progresso serão sentidas por essas almas como reflexo e não a causa impulsionadora da evolução. As exterioridades não a impressionarão, mas saberá identificar de pronto onde seu concurso seja útil ao conjunto de que participa, colaborando sem indagações estéreis. Pergunta: de que modo poderíamos sintetizar as mensagens de esperança que desejais transmitir-nos nesta obra? Ramatiz: a esperança é uma vibração positiva da alma, que nasce do pressentimento de melhores perspectivas. Ela não pode ser transmitida simplesmente, pois precisa basear-se no surgimento de bases em que se apoiar. Quem for capaz de identificar, no panorama revolto da humanidade presente, o processo renovador da coletividade terrestre, naturalmente poderá aliar a observação dos males aparentes aos benefícios subjacentes. Estes sentirão a mensagem de esperança que está inscrita de forma indelével no sacudir da poeira milenar das incompreensões humanas. Pergunta: como enquadrar esta mensagem em relação ao Brasil? Ramatiz: a própria presença do Consolador prometido, em tão grande escala entre vós, fala bem alto da esperança depositada no papel que o Brasil representa, na mensagem da esperança tão avidamente desejada pela humanidade. Quem for capaz de ver através daquela poeira do final dos tempos o Espírito que se derramou sobre toda a carne em tão grande quantidade entre nós, verá ressurgir em sua alma a chama da fé no destino espiritual da humanidade, em meio aos escombros da civilização materialista. Não pretendamos despertar sentimentos de nacionalismo exclusivistas, o que estaria em total contradição com os princípios da fraternidade que devem reger os destinos da coletividade terrestre no futuro. Futuro deve ser sinônimo de amor para a reformulação permanente das diretrizes incapazes de assegurar a eclosão grandiosa da civilização do terceiro milênio. Pelo amor será realizada a profilaxia de todas as instituições terrenas que até hoje foram incapazes de assegurar a paz entre os homens. Pelo amor crístico a esperança renascerá em todas as almas que souberem sentir que amar ao próximo não é lamentar-se e acusar as instituições vigentes e sim desdobrar-se no seu âmbito de ação pelo bem alheio, a começar pelo seu irmão mais próximo, esquecendo-se dos gestos grandiosos e públicos que atraem a admiração geral, para crescer em gestos silenciosos e anônimos de amor ao bem incondicional. Com essas palavras não estamos condenando quem se dedica ao bem coletivo, mas esclarecemos que o bem em grande escala só é benéfico, para quem o pratica, na medida em que souber fazer a si mesmo a caridade de aprender a amar e sofrer pelo próximo em silêncio. Do contrário, sua constituição espiritual não possuirá envergadura para suportar as dores íntimas da autorrenovação. Poderá estender benefícios imensos no panorama social, mas fracassará no convívio diário com suas provações particulares. Que o rumo seguido pelo brasileiro, empenhado em auxiliar o advento do cristianismo redivivo na vibração pura e singela do amor crístico sobre a terra, seja o caminho interno da autorrenovação. Não existe para o espírito maior mensagem de esperança do que iniciar a abertura dos canais do espírito imortal para a recepção das vibrações crísticas do amor. Quando, individualmente, o homem, na terra do cruzeiro, se empenhar na busca dessa sintonia poderá sentir que o solo em que pisa possui condições para se tornar o cenário de uma apoteose de bênçãos para o reconforto e recuperação da humanidade espiritualmente mutilada do final dos tempos.
Desejamos reforçar esta mensagem espiritual de esperança para que seja maior o empenho dos espíritos que então deverão tomar em suas mãos os rumos da humanidade e conduzi-la ao porto seguro da recuperação espiritual. Deverão sentir que o Mestre transplantou para Nova Galileia as pregações de sua divina palavra, concitando os novos discípulos a darem seus testemunhos. E a epopeia do amor que o cristianismo representa poderá escrever suas mais belas páginas quando, em uníssono, os filhos da terra da promissão enunciarem para o mundo as doces palavras do Mestre: Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Material e espiritualmente o Brasil está aparelhado para cumprir essa missão histórica. E daí em diante será introduzido, no registro dos eventos decisivos do planeta, o nome abençoado do Cristo como o conselheiro mais alto de todos os momentos decisivos na vida planetária. Nada deve tolher os passos dos novos apóstolos, que deixem para trás os erros da civilização materialista e se proclamem os arautos do bem incondicional, capaz de defrontar todas as vicissitudes para a consolidação da nova era de paz que se esboçará em novo solo. Sede fortes e lembrai-vos de quando os apóstolos temerosos, após o Calvário, não se decidiam a tomar sobre seus ombros a tarefa que lhes fora confiada pelo Mestre. Este lhes apareceu para afirmar que iria adiante e, quando Pedro fugia de Roma, ele se encaminhava a ela para ser sacrificado novamente. Alistai-vos entre os precursores da nova era com a humildade dos que se predispõem aos maiores sacrifícios. O panorama terrestre não será modificado senão à força de suor e lágrimas. Alegrai-vos se suor e lágrimas puderem ser vertidos por vós, pois estareis inscritos entre os que herdarão a terra. Já vos encontrais vivendo esses tempos promissores. Bendizei a luta em que vos mergulhais para manter as diretrizes traçadas no caminho evolutivo. Semeai hoje com sacrifício para uma colheita futura baseada na esperança de realizações sonhadas, há séculos, pelos espíritos famintos de luz. É chegada a hora das grandes renovações. Daí o testemunho de fidelidade ao bem para que vossos espíritos possam redimir-se e lançar-se alegres no seio da eternidade. 3. Exortação. Pergunta: qual a mensagem final que nos enviaríeis para encerrar esta obra? Ramatiz: não haveria muito mais a dizer, senão um ligeiro retrospecto das condições em que viveis na terra da promissão. Quando os hebreus penetraram o solo sagrado, iniciaram a consolidação das profecias relacionadas com o seu povo. Mirai-vos nos testemunhos que viveram então e transplantai-os ao vosso ambiente espiritual na terra do cruzeiro. Como zeladores da herança espiritual da humanidade, tereis a responsabilidade de escrever as páginas de uma nova Bíblia. Estudai com atenção os erros cometidos no passado pelos arautos do Senhor junto aos homens, para não recairdes nas mesmas falhas, e iluminai vossos espíritos com o clarão da fé que os impulsionava. Ouvi as palavras de Samuel, quando os concitava a se entregarem de preferência à orientação de Deus do que a dos homens, permitindo que vosso Senhor não seja um rei da terra, escolhido dentre vós, homens imperfeitos. Rendei culto à verdade de tal forma que ela vos liberte, como recomendou Jesus. Fortalecei-vos para as lutas interiores, esquecidos das disputas com os vizinhos. Não vos impressioneis com a terra material que o Senhor vos entregou. Zelai pelo terreno espiritual onde vicejam as sementes do amor. Se os hebreus houvessem estudado as Escrituras sem os pruridos do orgulho nacional, teriam sentido, na mensagem do Cristo, a sua salvação espiritual, ao invés de desejarem um Salvador para o seu terreno material. Desapegai-vos da letra que mata e buscai em tudo o Espírito que vivifica. Detende-vos na meditação em torno da figura mansa e pacífica do meigo Nazareno. Meditai na potencialidade de seu amor pelos homens e buscai imitá-lo, não por palavras e atos, mas pelo espírito de renúncia que proporciona a almas mais belos galardões. Vós que tiverdes a missão de dirigir os destinos da terra do cruzeiro,
Fazei-vos servos de todos e lembrai-vos de que o Senhor só poderá penetrar em vós, com sua inspiração, na medida em que intimamente vos situardes na posição do humilde aprendiz da verdade, sem fronteiras, sem sectarismos, sem outro objetivo que não seja aplicar na prática os mais sábios princípios da espiritualidade, que devem constituir o mais alto objetivo dos homens, em cujas mãos o Senhor entregou as suas ovelhas. Libertai-vos do personalismo doente, o que invade e se torna o espírito cego para os largos rumos da espiritualização. Sede fortes e capazes. Fazei do Mestre o vosso verdadeiro modelo e então a paz poderá reinar entre os homens, porque só assim o Messias terá sido recebido entre os seus e reconhecido como amigo de todas as horas, para que Jerusalém seja libertado e implantado na terra o seu reino que não era desse mundo. Paz aos homens na terra então não será um hino de alviçaras a ser respeitado como algo inatingível, pois passará a ser entoado de modo objetivo pelos atos de amor ao próximo, que então se tornarão a concretização da lei no cumprimento do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fim.